volta para o segundo bloco do Sobriedade, sim. Hoje com o Manuel Fernandes, que faz parte da coordenação da ONG Não Foi Acidente. E no outro bloco, a pergunta que eu deixei no ar foi a respeito da lei seca. A lei seca, a gente tem falado bastante dela aqui no programa, trazendo especialistas no assunto, inclusive. Deveria ser uma coisa assim, que repercutisse de uma maneira muito satisfatória. Depois que a lei seca entrou em vigor, com um tipo de rigor, vamos dizer assim, mais alto, né? Quer dizer, agora deveria ser tolerância zero mesmo. Vocês notaram alguma diferença? Olha, na realidade, o índices? que o pessoal, a lei seca, ela serviu até para a gente colher menos assinatura, porque o pessoal achou que a gente já tinha conseguido o nosso intuito. A lei seca, ela simplesmente fez um negócio, uma arrecadação de dinheiro. Como assim? Porque é só multa e não acontece nada. A pessoa se nega, continua se negando a fazer o bafômetro. Não, mas eu digo assim, vocês acham que depois que a lei começou a entrar, que a lei entrou em vigor, esses números estatísticos de pessoas dirigindo alcoolizadas, você acha que diminuiu? Diminui pelo medo, pela pesada Pelo multa medo do que é, bolso. pelo medo do bolso, né? Ah. Mas a gente acha que tem muita coisa que fazer. Entendi. Porque ainda hoje a pessoa... Olha, teve um caso aí no norte, um advogado que atropelou, um taxista, que atropelou 3 pessoas e matou. O juiz deu para ele 72 horas de plantão no pronto-socorro, para ele fazer um plantão, e ele tinha um ano como pena. Então, quer dizer, as pessoas, o crime hoje, praticamente quando a pessoa sabe que pega o carro e dirige, ele não vai ficar preso, porque a nossa Constituição não permite que uma pessoa que, mesmo que ela seja condenada de 2 a 4 anos, a nossa Constituição diz o seguinte: até 4 anos você pode pagar com pena alternativa. E é justamente isso que a gente quer acabar. Pois é, e se deixa de ser acidente, ele passa a ser um crime. Isso. Né? Mas o juiz dificilmente ele enquadra. Dificilmente encara dessa maneira. Ele põe na 98% dos casos, ele coloca como crime culposo, que a pessoa não teve a intenção de matar. Mesmo porque eles alegam que as prisões estão cheias, então não dá para mandar. E no caso de adolescente também, né, que já não pode dirigir. E ainda se for pego dirigindo e com bebida, quer dizer, vai ser uma pena alternativa também, porque ele não vai poder ir contra a legislação, né, que o adolescente não pode estar sendo detido. Então, entendeu? eu acho que o nosso papel só aumenta, né? A gente como cidadão consciente e que quer prestar um serviço para a população e quer dar uma ajuda. Quer dizer, a gente só pode cada vez mais incentivar que, se não foi acidente, passou a ser um crime. E se você dirige, você não pode beber. Né? Para os nossos dependentes, a gente já sabe que nenhum gole é possível. Né? E se eu não posso beber, se eu sou alcoólatra, se eu sou alcoolista, eu não posso beber definitivamente. Então, venha fazer parte da Sobriedade, da Pastoral, do AA, enfim, de tantas outras entidades que estão por aí ajudando tantas pessoas, mas a gente tem que ter mais um trabalho. Além desse de fazer o trabalho da pastoral, o trabalho de voluntariado, a gente tem que ter também esse trabalho de conscientização das pessoas de que se bebeu não pode dirigir. Porque ela vai ter que assumir esse risco de estar colaborando para a criminalidade. O nosso movimento... Se tornando um criminoso. Ele reuniu o doutor Maurício Januzzi, que ele é o presidente da OAB de São Paulo, ele é presidente da Comissão de Trânsito de São Paulo da OAB. Ele com outros juristas, eles bolaram uma lei que acaba com as brechas, porque a nossa lei hoje tem muitas brechas. Os advogados acham essa, por exemplo, de não fazer prova contra si mesmo, é uma brecha que eles acharam. Mas eu acho que cada vez mais isso vai ficar fazendo papel de coisa contra a pessoa mesmo. Quer dizer, se eu não bebi, por que eu estou me negando a fazer? Isso daí tem que fazer parte de alguma coisa que pese contra a pessoa
recusa obrigatoriedade em fazer. Se não existe a obrigatoriedade, se eu não bebi, eu posso muito bem fazer o bafômetro. Sim. Qual o problema, né? Agora, por exemplo, eu acredito piamente que a pessoa não pensou, não, eu vou fazer. Agora, pouquíssimo tempo atrás, a gente teve o caso em São Paulo de um rapaz que estava de bicicleta e que teve o braço decepado, o braço foi dentro do carro, sei lá como, grudado no carro. O motorista guiou por um tempão com ele, quando viu que aquilo estava ali, acabou jogando num rio, não foi? E só foi se apresentar no dia seguinte, quando já não era mais flagrante, né? Então, a gente não sabe como vai ficar isso. Ele tinha vontade de fazer isso? Não, de jeito nenhum. Ninguém em sã consciência, uma pessoa normal, vai querer sair por aí decepando pessoas, querer matar alguém. Mas o que a gente tem que incutir na cabeça de todo mundo é: se bebeu, não dirija. Exatamente. Não dirija. Não tem outro recurso, gente. Até quando mães vão chorar seus filhos que não voltam para casa, ou inteiros ou vivos? Até quando mulheres vão ficar viúvas por aí porque alguém que estava embebedado subiu em cima de uma calçada e acabou matando um monte de gente? Não é vontade própria, não é. Porém, existe um jeito de eu fazer com que isso não aconteça. Não posso dirigir se eu bebi. É simples assim, né? Não, e é o caso que ele falou, esse caso que não teve morte, mas teve... Quantas pessoas ficam mutiladas nesse Brasil afora? Porque a gente está falando de mortes. Mas e os que ficam mutilados? E os que perdem as pernas, perdem os movimentos, ficam tetraplégicos e tal. E outra, eu costumo dizer o seguinte: a tragédia, a pessoa que bebe, ela matou a minha família sentiu bastante. Mas eu também acredito que a família desse rapaz que tirou o braço deve estar sofrendo muito. Também. Acaba com a família. Essa família nunca mais vai ter sucesso. Claro. Aquele garoto vai correr. Sem dúvida. Você, como psicólogo, deve saber, ele deve carregar isso pro resto da vida, esse trauma de que arrancou um braço de uma pessoa. Claro, evidente isso. Eu acho que cada vez mais, eu torno a dizer, o nosso trabalho só aumenta. Além da gente ter que conscientizar as pessoas a não beberem, a gente tem que pedir para cada um: se bebeu, por favor, não dirija. Não dirija, porque além da sua vida, existem outras vidas muito preciosas que estão aí cruzando por você na rua. De repente, pode acontecer. Então, acho que essa ONG veio para esclarecer muita gente e fazer esse apelo mesmo. Entre no site, está lá, www.nãofoiacidente.org, e faça mesmo parte dessa campanha, porque a gente tem que acabar com isso, com essa impunidade de pena e de sentimento. As pessoas têm que ter a consciência de que, se dirigiram, não tem como beber. Não dá para ter duas coisas ao mesmo tempo. Exato. A gente volta já já.